Para quem chegou agora, esse é o projeto Elos e Saberes da Interreligiosidade nos Espaços Educativos. É um projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará, realizado através do Grupo de Pesquisa Arte. Nós vamos agora conversar com Tony Vilhena. Tony Vilhena também é educador, está dentro do espaço educativo, e fiquei muito feliz por ele ter aceitado a nossa proposta de vir para essa mesa grandiosa, poderosa essa mesa, né? A outra também foi, e passar para o Tony, que também tem uma história no Comitê Interreligioso. Né? Então, Tony, com você, vamos seguir as suas reflexões, vamos trazer as questões para serem colocadas, porque esse é o nosso lugar. Seja bem-vindo. Agradeço. Na verdade, feliz fiquei eu pelo convite, por essa oportunidade e de participar, compartilhar com uma mesa tão grandiosa, como a senhora já falou, professora. Eu tenho um compartilhamento dos slides, só para tentar ilustrar. Muitíssimo obrigado. Deixa eu ver se eu estou no controle. O colega, eu estou no controle do slide, tá? Ok, obrigado. Só para ilustrar a minha exposição. Primeiro, escola, ela não é campo neutro. E eu falo isso porque faço formação também da Lei 10.639 e 11.645, que é o ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação básica. A escola não é campo neutro. A escola é uma instituição constituída, consolidada, e é campo inimigo nessa luta contra o racismo, é campo inimigo na luta contra a intolerância religiosa. Por quê? Porque a escola está construída desde os seus tijolos, a sua arquitetura e a sua mentalidade, o pensar escola, está constituído a partir de uma matriz que exclui as religiões que não fazem parte do campo cristão, sobretudo exclui e afronta e persegue religiões de matrizes africanas e outras religiões a partir do racismo que é estrutural. Então, eu vou ser breve aqui na exposição de como fazer dialogar esse espaço, essa instituição, escola, como fazer dela um espaço que a gente possa entrar, sabendo que ela não é um campo neutro, ela é campo, território do inimigo, e fazer, e perdão por uma linguagem talvez bélica que eu esteja usando, mas se vocês prestarem atenção nas mortes, na perseguição, no grau de violência, não tem como ter outra percepção, que é guerra. E a gente precisa saber criar estratégias e táticas para ter êxito na nossa atuação. Então, na mentalidade do nosso país, tem algumas falas que a gente precisa provocar. Religião, política e futebol não se discute. Religião é assunto do âmbito familiar, pessoal e privado. A escola não deve se preocupar com outros assuntos que não seja ensinar a ler, escrever e fazer conta. Família educa, escola ensina. Eu acho que todo mundo aqui já passou, já ouviu algo semelhante, que agora está buscando se institucionalizar com o governo, e vocês têm aí a foto de um dos ministros da educação desse governo desastroso, com o chapéu, e só faltou a orelha, de burro. Porque justamente por a escola ser esse espaço tão estratégico, e quando a escola começa a abrir, construindo a partir das leis de movimentos que põem a escola para debater alguns assuntos, vem esse cerceamento da escola. Vem a escola silenciada, como um projeto sobre a escola sem partido, vem a escola buscando ser silenciada, dizendo sobre ideologia de gênero, vem essa resposta violenta, inclusive o grau agora maior antes da pandemia estava na moda, tirar a criança da escola para ensinar em casa. Mas por quê? Porque quer tirar do ambiente que a escola tem desse encontro da diversidade,
do debate. E a gente precisa rever isso. O estudo da religião na escola, ele é estratégico. Ele não fere o Estado laico. A laicidade do Estado permanece se estudar religião. Eu falo isso porque eu já ouvi muitos colegas dizendo não, mas religião é de âmbito privado, pessoal, isso não devia ser visto na escola. Claro, na escola a gente não pode fazer proselitismo a favor de determinada religião, mas a religião, enquanto fenômeno humano, fenômeno social, deve estar lá, sim, para ser estudado. E todos os aspectos referentes, instituições, culturas, espaços, territorialidades, crenças, devem passar pelo escrutínio da ciência. A escola tem que ser um espaço de ciência, é um espaço de ciência. Então, o estudo da religião, sim, é possível na escola a partir de uma abordagem técnica e científica do fenômeno religioso. E nós temos a BNCC, que tem assegurado isso, traz na sua lei, né, da Base Nacional Comum Curricular, corrobora para isso. E a gente precisa também fazer uma separação, é claro, o estudo da religião na escola, todas as disciplinas, todos os componentes curriculares podem fazer, mas nós temos um componente curricular que tem essa autoridade, que é o ensino religioso, que está garantido na Constituição, na lei, né, de diretrizes e bases da educação nacional, na BNCC. E o professor de ensino religioso, esse profissional ou essa profissional, licenciado, licenciada, que tem a habilitação necessária para operar esses estudos. Isso é muito legal, porque durante a nossa experiência do ensino religioso na escola, na história do nosso país, sempre teve uma sobrecarga ainda de proselitismo, mas hoje, vigorando essa busca técnica, científica do fenômeno, os profissionais, e a UEPA é referência nacional nisso, porque tem um curso de referência de graduação e de licenciatura de Ciências da Religião, que forma profissionais habilitados e habilitadas para o ensino religioso, podem fazer isso muito bem. Então, eu não vou me prender na questão da legislação, mas, para quem não sabe, desde 1824, na primeira Constituição que teve esse país, quando era império, já se debatia a religião na escola. E estava garantido na Constituição a presença da religião. Entretanto, o objetivo era proselitista, era constituir uma moral cristã e uma doutrina católica na sociedade brasileira. Então, isso permaneceu nas reformas, nas outras constituições, mesmo na Constituição republicana e nas reformas educacionais. Somente a partir da década de 90, pós-ditadura militar, com a LDB, se toma essa necessidade de pensar a escola não mais favorecendo um aspecto, mas pensando nessa sociedade plural, pensando nos direitos humanos. Então, o ensino religioso vem com essa perspectiva científica, e aí tem a versão da LDB, e que eu encerro aqui esse ciclo histórico bem sintético com a BNCC garantindo, além do ensino religioso, enquanto esse componente curricular, mas em vários aspectos da BNCC garante a abordagem da religião. Falo isso porque a gente precisa, enquanto educadoras, enquanto educadores, ter segurança. Porque a gente está falando de um país que, quando a gente vai abordar estudo de religião na escola, e vai abordar como a professora Antônia Brioso fez na escola de aplicação, e acredito que ela fez o relato dela, mas em outras escolas no nosso país está acontecendo de, no outro dia, quando a gente fala de religião de matriz africana, por exemplo, no outro dia vão pais bater na porta da escola, na secretaria da escola, para querer nos denunciar. É esse país que a gente está falando. Mas a gente precisa ter a segurança de que é importante, é necessário, é possível e temos as garantias para fazer essa abordagem. Por fim, só para fechar esse ciclo aqui que eu falo de religião, laicidade e legislação,
o STF, em 2017, se viu diante do... Ele encerra um debate que era histórico. Encerra, entre aspas, o debate continua logicamente. A partir do Acordo Brasil-Vaticano, onde tem nessa norma, nesse acordo, a possibilidade de escola pública ministrar conteúdo confessional, sobretudo cristão e sobretudo católico romano, com pagamento do profissional, do professor, da professora, com dinheiro público, a Procuradoria-Geral da República entrou, né, com um termo para impedir ou retirar essa parte do acordo, e abriu-se um grande debate no STF sobre religião, laicidade, educação pública. Por um voto de Minerva, da presidente da STF naquele momento, que era a ministra Carmen Lúcia, que aqui para nós sabemos, 2 décadas de professora da PUC, uma universidade católica, a gente já sabia para onde penderia o voto dela. E o que é que a Procuradoria-Geral da República queria? Garantir que a religião na escola tivesse meramente uma abordagem científica, analítica. Entretanto, a partir de um voto divergente do Alexandre de Moraes, os divergentes conseguiram maioria mínima. Foi 6-5 a votação, sendo que a presidente teve que dar seu voto de Minerva, porque estava empate 5-5. E a Carmen Lúcia votou junto com Alexandre de Moraes, permanecendo o quadro que nós temos hoje. Embora aqui no estado do Pará a gente talvez não perceba isso, porque aqui, graças ao Conselho Estadual de Educação, a CREPA, que é a Associação dos Cientistas da Religião que tem no estado do Pará, o curso de Ciências da Religião da UEPA, a nossa legislação estadual garante que os profissionais habilitados e habilitadas para o ensino religioso são cientistas da religião, são habilitados, licenciados. Em outras partes do Brasil, não é. Acho que é um probleminha técnico. Tá. Tudo bem, Tônia? Porque deu uma congeladinha aqui. Mas continuemos, né? Bem, eu trago aqui 2 experiências que eu pude participar sobre essa abordagem de estudo da religião contra a intolerância religiosa nas escolas. O primeiro é o projeto Trilha Afro-Amazônica, que é organizado a partir de uma parceria da SEDUC com o Parque Zoobotânico, que é o Museu Emílio Guild, em Belém. Essa experiência aí, que vocês estão podendo ver 2 registros fotográficos, o que consiste? Os estudantes de educação básica são levados no museu para fazer uma trilha que, a partir dos elementos da fauna amazônica, se associa a conhecimentos, saberes das religiões de matriz africanas, de cultura africana vinda para o Brasil, que associaram nesses elementos da flora, da natureza, como uma estratégia de resistência, de permanência, de espiritualidade, de manifestação das suas crenças. Então, lá no museu, começa pelo dendê, pelo pé de dendê, que é uma planta sagrada para as religiões de matriz africana, e a gente passa por vários elementos, até o encerramento no lago, falando sobre as águas. E essa trilha, o legal dessa trilha é que ela foi projetada com a participação de sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana. E aí a gente leva, é uma imersão, é uma experiência, é uma possibilidade que a gente pode pensar, se envolver, pensar em algo em outras regiões que talvez não tenham parque zoobotânico, como tem o museu, mas quais são os elementos perto da escola que a gente pode fazer essa imersão? Outra experiência que eu apresento, essa experiência eu já fiz aqui em Parauapebas. Eu sou professor da rede estadual, professor de sociologia da SEDUC.
e estou trabalhando aqui em Parauapebas, e aqui, inclusive, a gente tem um laboratório de ciências sociais na escola Cecília Meirelles. Inclusive, conversando aí com a professora Antônia, já fica um sonho da gente fazer um intercâmbio entre esses laboratórios, né? Parauapebas, Belém. Aqui, a gente pôde fazer em 2019, a partir já da experiência do laboratório, um projeto de mapeamento da diversidade religiosa no bairro da escola. Por quê? A pergunta que as estudantes trouxeram era o seguinte: olha, aqui na escola tem um monte de igreja perto. A escola que eu atuo, Cecília Meirelles, em Parauapebas, ela faz parte da região central de Parauapebas. Não é periférica. E aí teve essa percepção, tinha muitos comércios e igrejas ao redor, mas aí se perguntaram por que não tem outras religiões, não tem outros templos. Aí a segunda questão foi interessante. Eles jogaram nos celulares, no aplicativo do Maps, Google Maps ou Maps, que quando joga lá religião na cidade, quando joga a pesquisa templo religioso, só aparece de matriz cristã. Só aparece do cristianismo. E eles perguntaram, por que não existe na cidade outra religião, outras formas de religião? E essa pesquisa, e essa pergunta a gente foi responder com pesquisa, com ciência, com método. E aí a gente criou o projeto de mapeamento. Os estudantes fizeram um contramapeamento ao Google Maps. Fizeram um grande cartaz com o que o Google Maps oferta de informação, com seus algoritmos, e aí a gente botou a informação coletada em campo. E a gente descobriu, sim, mas aí, a partir do racismo estrutural, essas outras religiões estão silenciadas, se não são perseguidas. Assim como seus membros na escola também, quando passam do portão para dentro da escola, passam pelo chuveiro do campo majoritário. E tudo que lhes diz respeito, que lhe pertence da sua espiritualidade, é negado, é silenciado, é omitido. E aí não é só na abordagem de falar da religião, e todo o projeto pedagógico que a gente tem de forma majoritária, institucionalizado, isso é negado. Isso é uma violência, isso é uma afronta. A violência, muitas vezes, a gente reduz ao evento físico. Mas essas pequenas afrontas, essas pequenas violências são também tão cruéis tanto. Então, para concluir, lá no laboratório, a gente fez esse projeto, fez esse mapeamento no bairro da escola sobre diversidade religiosa. Podemos nos inscrever numa feira internacional de ciência e tecnologia, e qual fomos premiados. Inclusive, aqui na foto à esquerda de vocês, temos aí alguns alunos que participaram do projeto, e aqui a premiação na Câmara Municipal de Parauapebas, e aqui estou eu, está a professora Giovana dos Anjos, que também é professora de ensino religioso da rede municipal aqui, e nos assessorou nessa pesquisa. Ela faz parte também do laboratório. A mãe de uma aluna, né, muito orgulhosa, e a aluna, que é a Gabi, que recebeu a premiação por esse projeto dessa mapeamento da diversidade. Então, concluindo, essas estratégias são possíveis e a gente precisa estabelecer isso e se arriscar. Sobretudo, fazer da escola, primeiramente, um espaço de ciência, de pesquisa. É o primeiro confronto que a gente faz com aqueles que são mais conservadores, intolerantes, racistas, porque eles não suportam isso. Eles não suportam a ciência e não suportam poesia. Obrigado pela participação, por poder participar. E eu deixo aí alguns contatos de um instituto que eu faço parte, que é o Instituto Ramagem, né, que produz material sobre diversidade religiosa, luta contra a intolerância religiosa e pela liberdade religiosa. Até a próxima.